Salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Rani aqui, é nóis, queridos. Finalmente, a Microsoft nos agraciou com as especificações oficiais do Xbox Series X. Ela postou aqui no blog oficial dela todas as especificações do videogame. Não só isso, abriu o videogame todo pra gente ver como é a estrutura dele por dentro e eu fiquei maravilhado com isso. Eu vou passar aqui umas informações bem básicas, tá? A informação oficial eu vou deixar aqui no link da descrição. E finalmente, galera, o bicho realmente é poderoso. A forma como eles criaram o layout do videogame me impressionou bastante, porque eles abandonaram um pouco a forma tradicional de se fazer videogame, né? E tentaram uma coisa totalmente nova. O console agora tem duas placas paralelas e um chassi de alumínio. E tudo isso para poder dissipar corretamente o calor sem fazer muito barulho. Isso me chamou muita atenção. Aqui embaixo a gente tem então algumas informações, elas estão em inglês, tá? Mas eu quero dar só uma olhadinha rápida para comentar com vocês. Ele vai ser um console com 8 núcleos rodando a 3.8 ou 3.6 com o sistema SMT ligado, né? E é customizado da tecnologia Zen 2 da AMD. A GPU, que a gente já sabe, né, eles já divulgaram, ele é uma GPU de 12 teraflops, tem 52 Compute Units habilitados, sendo que o chip mesmo tem 56, então eles vão deixar 4 Computer Units amortizados, né, e ele tem um clock de 1.825 GHz da tecnologia RDNA2, da AMD também, tá? O die size é 360 por 45 milímetros, é um pouquinho maior do que o do Xbox One X, do Projeto Scorpio no caso, né? E ele é feito em 7 nanômetros, ou seja, apesar deles ter o mesmo tamanho, ele é feito em 7 nanômetros, ou seja, ele tem o dobro de tudo que tem o Xbox One X atualmente. Ele tem uma arquitetura de memória um pouco diferente, né? 16 GB de memória RAM GDDR6 com um bus de 320 bits. Ela tem uma largura, de banda um pouco diferente, tá? Ela tem 10 GB rodando a 560 GB por segundo e 6 GB rodando a 336 GB por segundo. Você vai falar assim, nossa, uma arquitetura estranha, né? Por que não é tudo numa velocidade só? Bom, eles explicaram que desse jeito eles conseguem dimensionar melhor os recursos para coisas que exigem bem mais processamento do que outros e deixar o processamento do videogame um pouco mais dinâmico e mais folgado, por assim dizer. Apesar daqui ser 336 GB por segundo, ele é mais rápido do que a memória total de um Xbox One X, por exemplo, que é 330 GB por segundo. E ele usa memória GDDR6, ou seja, mesmo que ele tenha uma largura de banda só um tiquinho mais rápida na parte mais lenta da memória, nessa estrutura nova da memória, ela ainda assim é mais rápida do que o videogame antigo, da geração anterior. Ele vai contar com SSD de 1 TB da tecnologia NVMe e é customizada essa tecnologia porque essa memória ela pode ser utilizada até 100 GB pode ser utilizada como se fosse uma memória RAM. É um negócio muito doido que eles inventaram, é uma arquitetura exclusiva do Xbox e vai estar disponível aqui também no Xbox Series X, tá? A gente tem aqui uma largura de entrada e saída de dados de 2.4 GB, se for os dados crus, ou se eles forem comprimidos, é o dobro, 4.8 GB por segundo, ou seja, no hardware do Xbox Series X existe um componente de hardware que faz a descompressão dos dados que estão, né, armazenados dentro da memória interna, ou seja, a CPU não vai ter nenhum gargalo com relação a isso. Toda vez que tiver que descomprimir algum dado, existe um hardware separado para isso. É como se tivesse um zip lá exclusivo para o videogame fazer as paradas e não pesar na CPU. Ele vai ter cartões de memória e de expansão que vai bater exatamente com a memória interna. São cartuchos, parece um memory card na verdade. São cartuchos customizados, é exclusivo, né? Não é uma coisa que tem em qualquer lugar. Porém, eles falaram em entrevistas que essa arquitetura ela vai ser aberta, ou seja, vários fabricantes vão poder fazer esses cartões de expansão para poder colocar ali, não vai ser só eles que vão vender. Isso é para quê? Para baratear, para criar uma concorrência entre eles e baratear o preço, porque a gente sabe, né? 1 TB de SSD é caro pra caramba. Você imagina um memory card exclusivo do videogame desse, né? Ele vai ter também suporte à memória externa, você vai poder usar HD externo, a USB 3.2, porém os jogos de Xbox Series X não vão poder rodar direto dele. Ele vai permitir você rodar jogo de 360, jogo de Xbox normal. Mas os jogos de Xbox One e Xbox Series
X só na memória interna. Ele vai ter também um drive óptico, né, Blu-ray, Ultra HD 4K, para poder ver filme e ser compatível também com os jogos dos outros videogames passados, tá? E o target de performance dele é 4K 60, podendo chegar até 120, ou seja, a base do gráfico desse console parte de 4K 60. A Microsoft criou ele justamente para que ele fosse poderoso o suficiente para não ter que dar um downgrade de velocidade no frame rate, por exemplo. A gente hoje em dia, no Xbox One X, a gente ainda tem jogo que roda 30 FPS, né? E o target performance desse console é partindo de 60 FPS 4K. O videogame também vai contar com Ray Tracing em hardware. Pela primeira vez num chip da AMD vai estrear essa tecnologia nos consoles, né? E é uma tecnologia toda voltada para o DirectX 12, ou seja, o Ray Tracing, ele é todo feito em cima do DirectX 12 e o hardware é todo feito em cima dele. Então, quer dizer, a performance vai ser excelente. Eles têm várias demos já que eles mostraram do Minecraft rodando com isso, né? Você pode trocar no meio do caminho, ligar e desligar o Ray Tracing assim, como se nada tivesse acontecendo. E como eles mesmos falaram, o Ray Tracing não vai pesar no processamento dos jogos como é num computador, por exemplo. Quando você pega um jogo de PC e liga o Ray Tracing, você perde um pouco de performance. Isso não vai acontecer no Xbox Series X. Ligar ou desligar o Ray Tracing não vai fazer diferença. Os desenvolvedores podem usar tanto o Ray Tracing quanto o sistema antigo de renderização, né, por rasterização, juntos ou separado. Pode fazer só por rasterização, pode fazer só por Ray Tracing, pode fazer os dois juntos. O videogame não vai sentir, você não vai sentir diferença nenhuma de performance se está ligado ou não. Isso vai depender totalmente do desenvolvedor. O videogame também vai contar com um sistema de retrocompatibilidade diferenciado, tá? Qualquer jogo do Xbox One automaticamente vai rodar em 4K HDR, mesmo que o jogo não tenha sido feito com HDR e nem 4K. A retrocompatibilidade dele com os jogos de Xbox One é automática. Colocou um jogo de Xbox One, você vai ter 4K HDR na saída. Eles fizeram um teste aqui com uma demo do Gears of War 5, rodando com as especificações todas na versão, como se fosse comparado à versão do PC no Ultra, e com 50% a mais de efeitos que não tem no próprio PC, que é a versão mais... Era a versão mais parruda do Gears of War 5, né? Então você, quando colocar o seu Gears of War 5 para jogar, através do Smart Delivery, por exemplo, ele vai detectar que você está usando no Xbox Series X e vai botar o jogo para funcionar no talo. E detalhe, eles demoraram 12 dias para fazer o port, né? Porque na verdade não existe um port, existe só um ajuste. Demoraram apenas 12 dias para fazer toda essa mudança no jogo inteiro do Gears of War 5, né? Eles fazem uma demonstração. Outra coisa também é que, por exemplo, o Gears of War 5 roda as cutscenes em 30 FPS. Só que quando ele tá rodando no Xbox Series X, automaticamente, porque você tem muito poder de processamento, você tem uma CPU que tá rodando a 3.8 GHz. Você tem uma GPU de 12 teraflops, o videogame tipo... Ah, cara... Pode deixar que eu faço isso aí em 4K 60. Aí ele pega e abre a cutscene em 60 FPS. Então quando você sai da cutscene e vai para o jogo, você não tem nenhuma diferença de queda de frame rate nem nada. Eles falaram também que toda essa performance é possível que alguns jogos mais simples cheguem a rodar até 120 FPS, né? Outra coisa também, jogos retrocompatíveis, né? Que estão funcionando, que já funciona no Xbox One X, por exemplo, eles vão funcionar também, a retrocompatibilidade vai estar disponível da mesma forma, sendo que também está nesse âmbito. Ligou o jogo lá, você vai ter a opção de rodar eles em 4K HDR, até jogo de Xbox original. Eles fazem um teste, inclusive, com Fusion Frenzy, por exemplo, e nesse game, que é um jogo de Xbox original, a primeira versão do Xbox, tá rodando em HDR 4K, né? É absurdo o negócio. O videogame também é todo focado para velocidade, né? E existe uma arquitetura nova chamada Xbox Velocity Architecture, que é exclusiva do videogame da Microsoft. Isso aí não está disponível em nenhum outro lugar, em que até 100 GB da memória SSD podem funcionar diretamente como se fosse uma memória RAM. Você imagina que você tem lá 16 GB de memória RAM, mas você pode botar até 100 GB ali para trabalhar. Claro que não na mesma velocidade da memória RAM, etc. Mas dependendo da estrutura como um jogo é feito, coisas podem ser carregadas em segundo plano ou estarem disponíveis em segundo plano diretamente do SSD. Não vai ser necessário transferir para a memória RAM para poder fazer o trabalho, né, e poder jogar o jogo na tela. Na verdade, diretamente do SSD, porque ele é muito rápido, o processamento pode acontecer ali. Normalmente vão utilizar isso para carregar mapas, efeitos de som e etc. Então vai sobrar a memória RAM. Você pode estar
achando, 16 GB é pouco, hoje em dia 16 GB já começa a ser o base no PC, né, pra gente ter, mas no caso do console, você tem esse agravante do SSD ser exclusivo e ter essa arquitetura nova, né, vai facilitar muito, então, tipo, virtualmente você tem uma memória RAM que pode ir até 100 GB, vamos dizer assim. Outra coisa também que eles mudaram é o pipeline de input, né, do sistema, né? Desde a hora que você aperta um botão no seu videogame até o processamento no console entregar na tela o game, esse processamento vai demorar 2 milissegundos. Eles reestruturaram tudo e eles falaram que isso vai ser compatível, inclusive, com os videogames antigos. A parte do controle, você vai fazer um simples update no seu joystick e ele vai poder ser compatível com o Xbox Series X trabalhando desse input lag. Necessariamente não precisa ter o controle novo para isso. O videogame também vai contar com uma coisa chamada Quick Resume Technology. Pela primeira vez você vai poder sair de um jogo e abrir outro e voltar para esse jogo ou voltar para qualquer outro jogo numa espécie de save state. Quem usa emulador sabe o que eu tô falando, né? O save state é aquele momento que você dá um save e quando você abre um emulador, um jogo de emulador e carrega o save state, ele volta exatamente onde você estava. Não tem um load, não tem um carregamento do jogo inteiro até você chegar no save, etc. Não vai funcionar assim. Você simplesmente vai abrir o jogo e se você trocar de jogo, ele vai salvar o estado daquele jogo e vai abrir o outro jogo muito mais rápido do que atualmente. Então você vai poder pular de um jogo ou de outro de uma velocidade muito grande. Por isso que os jogos não podem mais funcionar no HD externo de disco e etc. pela USB. Tem que estar dentro do videogame para isso funcionar. Bom, galera, então é isso. Essas foram as informações aí que a Microsoft divulgou. Realmente é impressionante as especificações técnicas do console. E eu não achava que ia ser isso tudo, os vazamentos estavam bem certos mesmo, muita coisa que vazou tá aqui. E realmente aquela porta lá que tem é uma porta da memória, uma expansão exclusiva. Vamos ver como é que vai ser o preço disso, né? Que eu fico com medo um pouco desse negócio ser muito caro, mas como eles falaram que a arquitetura vai ficar aberta para os fabricantes, então eu acho que vai haver a concorrência entre eles e vai baratear um pouco o custo disso. Então é isso, galera. Se vocês gostaram, deixa o like e até a próxima. Fui!